Mas ele entrou no dele. Boa noite! Estamos aqui para ter uma live hoje com o nosso Dr. Eduardo, esse grande neurocientista que está auxiliando esse grande pilar social que estamos criando, chamado Yoga Live, esse projeto de democratização desse sistema filosófico. Oiê! Tudo bom, gente? Quem já quiser convidar algum amigo, alguma amiga, algum familiar, clica aqui nesse aviãozinho, já manda lá um convite para essa pessoa, para compartilhar esse momento aqui conosco. Também pode botar o dedão aí nesse coraçãozinho, avisa, aí o Instagram avisa que está tendo live. Aí as pessoas começam a ficar ligadas o que está acontecendo aí nesse canal. É muito interessante esse lance de lives agora, interpretada por canais, né? Porque, é muito bacana, cara. Esses tempos estava Rafa e eu, a gente parou para assistir um Netflix, e aí começamos a assistir algumas lives. Ela estava assistindo uma live dela, eu estava assistindo outra, o Netflix na sua página inicial, e cada um escutando um assunto diferente que lhes interessava, né? Foi muito bacana essa experiência, porque a gente, meu amor, é bacana porque agora tem tanto conteúdo no Instagram, é um conteúdo que é direcionado, eu quero saber disso, eu quero saber daquilo. Um sistema de programação que a gente às vezes tinha, como o próprio Netflix. Então agora a gente tem outros tipos de programações que a gente pode absorver, como essa, né, meu doutor? Tudo bem? Como é que tá, Eduardo? Tudo bem, e você? Tô bem, saudade. Saudade do nosso bate-papo. Com certeza, um bate-papo bem interessante, bem produtivo, será? Com certeza. Com certeza, sempre. Para quem não conhece, esse é o nosso doutor Eduardo, nosso neurocientista, que hoje traz uma grande potência para o nosso trabalho. Eu já estava comentando isso com o pessoal, traz uma grande potência para o trabalho do Yoga Live e Yoga Live Team, porque, contar com a experiência, contar com essa cabeça aí que vocês estão agora, que vai ser aberta para vocês, e com essa visão de vida que esse cara tem, com a sua especialização. Eu digo que esse cara é fora da curva. Eu acho que a gente precisa hoje de pessoas meio Ayrton Senna, né? Que descobre um pouco mais do que só o que está todo mundo passando pelo mesmo lugar. Então, é um grande privilégio ter você no nosso time, ter você aqui no nosso canal para propagar esse conhecimento que você tem. E, por favor, nosso doutor, que você se apresente para essa galera linda aí que vai acompanhar o seu trabalho, amalgamado aí no Yoga Live, para que a gente possa produzir o melhor para a galera. É um prazer estar novamente com o GG, com o nosso público em comum. Eu sou Eduardo Silva, neurocirurgião, articulista do Jornal Diário da Região, professor de neurocirurgia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, professor de inteligência emocional da Universidade Rio Preto e escritor do livro Sementes de Autoconsciência, e neurocirurgião. Gosto da profissão e gosto de ser um eterno aprendiz. Coisa boa, doutor. Eu acho que essa mente que você tem, você sabe que a primeira conversa que a gente teve, depois quando eu desliguei o nosso telefone, nossa videochamada, eu disse para Rafa, meu Deus, Rafa, eu acho que eu precisava ter escutado esse cara uns 20 anos atrás. Porque a experiência, não só de vida, porque o senhor tem experiência de vida, mas a experiência do funcionamento biológico junto às experiências de vida, eu acho que fazem você falar coisas que você deve sentir isso. Você fala coisas que vai direto ao ponto, vai dizer assim, cara, é assim, é assado, assim que é bom, é assim que acontece. E o cara diz, é bom escutar algumas verdades, não ficar dando nó em pingo d'água. Então, eu acho que isso é muito admirável do seu trabalho. E vamos abrir um pouco desse seu trabalho para essa galera hoje, nessa parte que a gente separou, que era a respiração.
A gente Aham. separou uma ideia de respiração, que é uma interpretação que a gente usa muito na técnica do yoga, e que as pessoas dão nó em pingo d'água, doutor. Porque, na verdade, seja dita, o yoga, um modelo muito antigo, as pessoas naquela época não tinham o Google, não tinham livros, não tinham possibilidade para aprender. Então inventava-se uma história, e cada um inventando uma história, outro inventando uma história. E daqui a pouco chega um produto respiratório na casa das pessoas, ou com um determinado tipo de crença. Aquela casa já tem uma crença, então aquele modelo entra naquela casa e se remodela por aquela crença. E daqui a pouco a gente tem um produto respiratório no mundo do yoga que a gente não entende o que está fazendo. É isso que me parece. É isso que me parece. Durante esses 20 anos trabalhando com yoga, me parece que a gente não sabe explicar de fato o que acontece. Dentro do nosso sistema, hoje Yoga Live, queremos produzir muita interação no córtex pré-frontal e no cérebro reptiliano, nesses dois modelos neurológicos, a partir dessa reação de consciência respiratória. Esse seria um caminho. E o outro caminho é explicar por que esses yogins têm tanta energia. E nós interpretamos como a respiração. Eles têm energia porque respiram, porque abastecem o carro no tanque de gasolina e tem gasolina para andar. Então, o conhecimento que o senhor pode nos proporcionar em relação a por que um yogin tem mais energia, por causa da respiração, e por que um yogin trabalha melhor esse sintoma neurológico por causa da respiração, eu acho que seria um mel para a sociedade do yoga. Com certeza. Inclusive, a própria definição de pranayana, que é justamente uma prana, energia, e yama, expansão. Então, uma expansão da energia, uma expansão da consciência. E a vantagem das pessoas que praticam yoga, que praticam meditação, que na verdade uma é sequência da outra. Antes da meditação é recomendável que todos façam asanas, façam alongamento, que já começa a acalmar a mente. E se nós lembrarmos da fisiologia do ser humano, do corpo humano, as pessoas conseguem ficar alguns dias sem tomar água, alguns dias sem alimentar e 4 a 5 minutos sem respirar. E se nós analisarmos, a respiração é a maior fonte de energia para as mitocôndrias, para o cérebro, para o coração e para cada célula do nosso corpo. Então, é lógico que nós precisamos de água, nós precisamos de vitaminas, sais minerais, de lipídios, proteínas, gorduras, carboidratos, precisamos de tudo. Agora, a respiração, sem respiração, não é feito o ciclo de Krebs, sem respiração as mitocôndrias não funcionam, e como você falou, GG, sem respiração não tem combustível, e sem combustível não tem corpo humano, que não só atua no dia a dia, mas principalmente raciocina. E fazendo essa conexão que você disse, nós precisamos de nutrientes para o nosso cérebro. Como nós todos sabemos, só como uma recordação, o nosso cérebro pesa em torno de 2% do nosso peso corporal e ele recebe, em termos de oxigênio, de sangue e demais nutrientes, em torno de 20 a 25%. E quando os yogis, como você falou, eles têm um treinamento, um condicionamento melhor respiratório, a uma pessoa normal tem uma variação, é lógico, com o biotipo da pessoa, se é homem, se é mulher, se a pessoa é muito alta, se ela é muito gorda ou não, mas uma média, as pessoas elas conseguem ter uma capacidade pulmonar em torno de 5 a 5,8 a 6 litros. E, por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas, elas respiram muito pouco, principalmente nessa fase de ansiedade, e as pessoas muitas vezes elas consideram, depois da pandemia. Não, eu como médico, eu tenho atendido nesses últimos 30, 40 anos, antes da pandemia as pessoas já estão ansiosas, já estão deprimidas, já estão angustiadas, já têm fobia, já têm síndrome de pânico. A pandemia simplesmente exacerbou.
E o que acontece com a grande maioria das pessoas? O volume corrente que as pessoas inspira cada inspiração a uma média de 500 ml de ar. Agora, as pessoas, a grande maioria, não respiram em torno de 100, assim, muitos até 50%, 50 ml. Então, com isso, vai havendo uma condição de pouca oxigenação em cada tecido, cada célula do nosso corpo, e nós vamos falar especificamente no nosso cérebro. Cérebro sem nutriente, sem sangue, sem oxigênio, não funciona. E como eu falei, 4 a 5 minutos é suficiente para promover uma necrose e uma morte cerebral. Verdade. Muito louco é entender da onde vem a energia dos yogins, não tentando dar em pingo d'água, que é uma energia, não que não exista, não que a gente não tenha a capacidade de compreender, mas eu acho que compreender a fisiologia mais próxima, mais orgânica, mais tangível do que uma energia um pouco mais etérica, distante ou né, universal, eu acho muito interessante por essa linha, sabe, doutor? Porque eu acho que aí o cara sabe o que está fazendo. Porra, então quer dizer que quando eu respiro é tantos ml, é tanta litragem, então quer dizer que eu tenho que estimular esse produto para que ele receba... O tanque cabe mais gasolina, enche o tanque aí, cara. E esse fenômeno que você citou, emocional, ansioso e deprimido, esse clima emocional que vai migrando para a fisiologia e corrompendo o seu sistema, tornando ele inabilitado, teoricamente assim, é um outro produto, né, doutor, que a gente tem que parar para falar que como o yoga não só ele tem mais energia, mas como ele emocionalmente é mais capaz. Respiração é uma capacidade que acabamos de analisar, que faz o carro mexer. Mas o computador de bordo, que é o sistema emocional do cara, isso a respiração também atinge. Então, observamos através da tua explicação que a energia é produzida pelo sintoma de amplificação de capacidade respiratória. A máquina funciona com mais potência. Isso é uma parte da fisiologia que foi muito bem colocado para a nossa interpretação. Que a gente quer trazer uma interpretação para a galera que elas entendam. Não simplesmente, gente, vamos respirar, respira e inspira, vamos lá, que bonito, sente o universo penetrando, sente aquela coisa bonita. A gente quer realmente produzir uma reação mecânica. Cara, está acontecendo isso, assim, assim, entendeu? E essa parte, doutor, que é uma parte que nos fascina, que é um momento novo de entender isso, que é aonde que a respiração remodela o sistema de comportamento emocional do cara. A respiração, ela, a única função que é automática, como, por exemplo, a digestão é automática, a frequência cardíaca é automática, as nossas ondas cerebrais, inclusive enquanto nós estamos dormindo, o nosso cérebro continua trabalhando, ele continua trabalhando no nível basal, mas ele não para. Muitas pessoas imaginam que você dormiu, o cérebro parou. É uma analogia que eu faço, a função cerebral, imagina num estabelecimento, num restaurante. Então, acabou de servir, todos foram embora, então tem o pessoal da limpeza. Então, para preparar para o outro dia, para restaurar a energia para o outro dia, deixar limpo para o café da manhã para o outro dia. E o cérebro, ele continua. É lógico que não com potência máxima. Agora, o que você perguntou, enfatizou, sobre qual a correlação com nossa emoção. Nós tínhamos até comentado na live anterior sobre o sistema simpático e parasimpático. E eles fazem parte do sistema nervoso autônomo. Então, como eu falei anteriormente, a respiração é a única condição que você pode fazer uma modificação voluntária. Você não pode, por exemplo, agora eu quero que o meu intestino absorva só vitamina B ou só vitamina C. Você não tem esse controle. Agora, a respiração, sim. A respiração, ela tem o centro de controle, ou centro respiratório, que é no bulbo, e parte da ponte, que é no tronco cerebral, e também tem um centro de controle no sistema límbico, que é o sistema nervoso autônomo, e o centro de controle também é na região cortical. Então, nós, conscientemente, nós podemos mudar a respiração.
É lógico que nós não temos a capacidade de ter o controle total. O que é controle total? Por exemplo, algumas pessoas que elas estão melhor treinadas, melhor capacitadas, elas podem manter uma apneia sem ter consequência neurológica, eventualmente de 3 minutos, 4, e algumas pessoas até mais. Mas isso é lógico que precisa de muito treino. Não é qualquer pessoa que começa isso. Agora, a partir de um momento, mesmo que você segure a respiração, tanto na quanto na expiração, chega um momento que o centro vasomotor ele volta ao mecanismo automático. Por quê? Porque se ele não voltar ao mecanismo automático, a pessoa morre. Então, você tem um controle, e o controle cortical, que é o controle racional, e o controle emocional é limitado, mas é possível. E desde que nós aprendamos a ter esse autocontrole, nós temos uma vantagem em relação não às outras pessoas, em relação à condição anterior, quando nós éramos ignorantes nesse aspecto, eu não sabia, e nós respirávamos de qualquer jeito. E há muitas citações, principalmente citações mais antigas, principalmente da Índia, da China, mostrando o seguinte: a maioria das pessoas, numa média, tem em torno de 12 a 16 ciclos respiratórios por minuto. Isso é o normal. A pessoa que está numa agitação, está na síndrome do pânico, ela tem praticamente 20, eventualmente 30. Então, ela, em vez de estar expandindo o pulmão, ela está fazendo uma respiração de cachorro. Isso aí dá uma situação chama hipercapnia. A pessoa começa a promover uma alcalose respiratória e ela pode, inclusive, induzir a perda da consciência, eventualmente crise convulsiva. Agora, quando as pessoas praticam yoga, praticam treinamento respiratório, em vez dela ter uma respiração de 12 a 16 ciclos, ela pode ter 4, eventualmente 8 ciclos. E voltando à experiência dos antigos, das pessoas que observavam a respiração, que praticavam, são os pioneiros da yoga, elas observaram que quanto menos a pessoa respira, desde que seja uma respiração mais prolongada, usando todo o diafragma, toda a capacidade pulmonar, ela vive melhor, vive com mais energia, ela oxigena cada célula, principalmente o cérebro, cada célula do nosso corpo, e inclusive ela tem mais paz de espírito, porque ela aciona o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema que nos dá energia, que nos promove relaxamento e nos promove calma, e ela vive, inclusive, mais tempo. Quanto mais as pessoas respiram, menos tempo ela vive, ou mais suscetível à doença ela apresenta. Claro. Haja visto uma tartaruga e um cachorro. A tartaruga vive muito mais tempo do que o cachorro. E a lebre, né? A própria lebre, né? É. Você sabe que, dentro dessa explicação, doutor, vamos ver se a gente consegue dar uma resumida no sistema emocional. Vamos ver se a gente consegue transmitir para a galera. Se eu tiver errado, o senhor me corrige. Porque daí, por favor, poderíamos interpretar que todas as vezes que nós tirarmos a respiração do sintoma inconsciente, o sistema automático, trazermos para o sistema consciente, isso irá produzir uma conexão entre um produto neurológico inconsciente e um produto neurológico consciente, diríamos, gerarmos uma ponte entre um reptiliano e o córtex pré-frontal, trazendo, consequentemente, mais comunicação entre essas duas partes, trazendo, consequentemente, a maturidade emocional do indivíduo? Isso é real, porque a partir do momento que você aprende a ter uma respiração consciente, uma respiração diafragmática, aproveitando praticamente cada expansão de cada pequeno alvéolo, você entra no estado de aprofundamento da consciência, mesmo estando acordado. Você sai do nível racional, do nível cortical, e entra no nível subcortical,
que é o nível do inconsciente. No nível do inconsciente, aonde estão em torno de 90% das nossas decisões, aonde está a nossa capacidade de criar, a nossa capacidade de visualizar, a nossa capacidade de imaginar e a nossa capacidade de, inclusive, expandir a nossa consciência e fazer uma conexão maior com uma consciência do eu superior, uma consciência cósmica, consciência da natureza, do universo, consciência de Deus. Legal. Que daí já seria uma interpretação de expansão de mega lucidez, assim, teoricamente, né? Mas trazendo para um produto mais real e momentâneo, que seria o... Porque, assim, nós dividimos uma ideia, doutor, que no Yoga Live nós estamos num momento evolutivo que acabamos de parar de morder as pessoas. Então, na cronologia histórica do ser humano, aonde que nós estamos? Acabamos de deixar de sair de uma condição de animal mesmo e trazer uma maturidade para esse produto. Por que que eu mordi? Por que que eu deixei de morder? Eu mordi com tanta força por quê? Por que racionalizar sobre a mordida, né? Então, racionalizar um pouco mais sobre esse produto emocional. E quando nós nos deparamos com yogis, nós nos deparamos não com uma pessoa muito enérgica, citado pela sua capacidade respiratória na explicação anterior, mas uma pessoa que tem uma emocionalidade que te deixa meio desarmado, assim, porque, pô, que emocionalidade legal que você tem. Você sabe, um sistema de maturidade evolutiva. Tu olha pro cara, tu é evoluído, diríamos assim, porque é um sintoma emocional que é gerenciado através desse sistema respiratório. Então, é um sistema de maturidade emocional regido por esse sistema mecânico consciente respiratório que poderia trazer esse passo evolutivo para que a gente pise um pouco mais onde estamos. E claro que depois, futuramente, expandimos a nossa consciência para interpretações maiores, mas será que a respiração tem essa capacidade de gerar a maturidade evolutiva do espécime que somos atualmente? Será que ela realmente tem esse poder? Porque a gente fala isso nas lives e a gente quer ter certeza se isso é verdade ou não, porque ela tem essa habilidade mesmo, a respiração consegue fazer isso com o cara? Com certeza. O ser humano, ele, enquanto nós estivermos nessa fase evolutiva, nós ainda vamos ter acesso ao sistema reptiliano e ao sistema emocional. E no sistema límbico nós temos a região da amígdala. A região da amígdala não é essa da garganta, mas a amígdala que fica na região temporal, e ela é responsável por fazer o processamento das emoções. Então, o ser humano, um yogi já com muita experiência, ele ainda, o veículo, que é o cérebro, com capacidade de promover raiva, tristeza, eventualmente depressão, angústia e medo. Ele não anulou 100%. Ele anulou, provavelmente, talvez um Dalai Lama, uma pessoa, 99%, mas ele ainda tem o produto, ou seja, o cérebro, a parte do cérebro que coordena essas emoções. Agora, o que acontece na pessoa que medita, na pessoa que respira com consciência, que expande não só a capacidade pulmonar, mas também a consciência? E diminui os estímulos ao nível da amígdala. Então, a amígdala, ele funciona como um cão de guarda. Por exemplo, um guarda, você está na tua casa, chega alguém querendo te agredir, ou querendo te assaltar, te assassinar, o cão de guarda entra em ação. E você serve como mecanismo de defesa. Agora, o que não é correto, o que nós precisamos aprender, eu concordo com você, GG, é aprender a domar esse cão. Só quando realmente for uma condição de vida e morte, para ele ficar alerta, estimulado. Agora, quando alguém olhar para você e não te cumprimentar, quando alguém olhar para você e falar, você é bobo, você é feio, isso não vai te afetar. Aí sim, aí vai a inteligência emocional. Se você é suficientemente inteligente, você
a pessoa ela tá mal, a pessoa ela acordou, não acordou bem, ou ela está tendo algum desafio na casa dela, por isso que ela está excitada. Mas eu não preciso pegar o presente dela, eu não preciso manter a mesma vibração dela. Se ela está numa vibração de raiva, eu posso estar numa vibração de amor, posso dar uma vibração de paz, posso dar uma vibração de gratidão. Então, quando eu atinjo esse nível vibratório, aqui embaixo, a raiva, o medo, a tristeza, elas não se misturam. Uma não alcança a outra. A altura dessa vibração, ela impede que a raiva, o medo, a tristeza, o ódio chegue até aqui. E, para isso, é justamente esse treinamento, e através do treinamento, o que nós podemos explicar é na neurofisiologia. Há uma produção maior de ocitocina, que é o hormônio do abraço, do prazer, do amor. Há uma produção maior de endorfina, é um hormônio que acalma. Há uma produção maior de serotonina, anandamida e outros hormônios. Há o GABA, o próprio GABA, que acalma a pessoa. Enquanto que, quando as pessoas estão naquele método de processamento do reptiliano, como você falou, elas estão produzindo muito cortisol, muita adrenalina, muita noradrenalina, elas estão no mecanismo de brigar, de luta, de fuga, ou eventualmente congelar. A partir do momento nós respiramos profundamente, nós deixamos de ativar o sistema simpático, que é luta, fuga, e estimulamos o parasimpático, que é paz, que é calma, que é relaxamento, que armazena energia. E isso proporciona um bem-estar, uma condição de relaxamento, de paz, de calma, de serenidade, que droga nenhuma foi capaz de induzir. Verdade, cara. Pô, legal, doutor. Tu sabe que, então, quer dizer que todas as vezes que a gente gera respiração consciente, esse treinamento, estamos adestrando esse cão de guarda para alertar um sistema que vem reagir com reações químicas que nos geram um sistema de comportamento emocional, diríamos que o senhor citou ali como frequencial. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor. Essa ideia, cada emoção, ela reage com uma reação química? Por exemplo, a raiva é um tipo de reação química, o ciúmes é outra reação química, o amor, ocitocina, é outra reação química? São diferentes ou nesse cérebro reptiliano, que até perguntaram aqui, o que é o cérebro reptiliano? É o cérebro mais antigo, mais instintivo, que bola esse sistema químico que gera reações que dão comportamentos como ciúmes. Poderia ser explicado assim, mais ou menos? Só para responder, o cérebro reptiliano, ele é o cérebro primitivo que é encontrado nos répteis, por isso que é reptiliano. Ele é instintivo, ele é reativo e ele tem como função primordial o mecanismo de sobrevivência das pessoas. Então, ele é responsável, inclusive, pela respiração, pelo centro motor da respiração, centro respiratório. Ele é responsável pela frequência cardíaca, pela pressão arterial. Ele estimula a fome e ele nos dá energia. Só que esse centro reptiliano, ele é um centro muito antigo e depois veio na camada superior intermediária, que é o centro, o sistema límbico, ou também denominado mamífero, ou emocional, ou hormonal. Aí vai a resposta à tua pergunta. Esse cérebro hormonal, mamífero ou límbico, dependendo de cada sentimento, desde os sentimentos reativos, como citamos, medo, raiva, ódio, tristeza, ele gera uma formação química de hormônios, e esses hormônios eles vão manter, eles entram num círculo vicioso. Você está com raiva, você produz esses hormônios. Você produz esses hormônios, te mantém a raiva. E se você não se atentar a isso, se você não entrar para o seu cérebro racional, que é o cérebro cortical capaz de dominar tanto as emoções quanto o sistema reptiliano, você entra nesse ciclo vicioso e você está sempre
gastando energia, você está brigando o tempo todo, e a briga, GG, não é com o outro, a briga maior é com você. Por quê? Lógico. Quando, por exemplo, eu estou com raiva de alguém, o que eu estou fazendo? Nada mais que eu estou segurando um carvão na minha mão, estou me queimando. Enquanto eu não jogo essa raiva fora, eu estou queimando. Ou eu estou tomando um veneno e querendo que a outra pessoa faça mal. Porque é eu que estou estou produzindo esse hormônio, porque eu que tive essa reação, eu que Lógico. tive o pensamento. E o contrário, que a maioria das pessoas ainda não se deram conta, é o seguinte: quando você tem emoções de aceitação, opa, isso eu posso mudar, isso eu não posso mudar, e o que eu vou fazer? É quando você tem emoções de bondade, emoções de gratidão. Oh, eu sou grato, hoje eu acordei, estou vivo, hoje eu estou conseguindo falar, hoje eu tive refeição, hoje eu tenho uma cama para dormir. Então, essas gratidões, essas pessoas, normalmente elas são gratas. Ah, eu ganhei um carro, eu ganhei uma casa, eu ganhei alguma coisa material. Não, você está respirando. Quantas pessoas hoje, GG, estão no hospital, e principalmente com essa fase do coronavírus, estão com um respirador e nem sabem se vão sobreviver? E nós não, nós estamos falando em respiração e nós estamos sem nenhum respirador na boca, nós não estamos no hospital. Então é gratidão. A partir do momento que nós temos essa gratidão, vai produzir também esses hormônios benéficos, os principais, como nós já citamos, ocitocina, GABA, serotonina, endorfina, e esses hormônios vai nos dar um bem-estar. E isso tudo, em termos, eu falo muitos pacientes, e mesmo nas minhas palestras, é condição de inteligência, inteligência emocional. Quando você está com raiva, é o único prejudicado. Quando você dedica amor a você mesmo, quando você se abraça, só para ter uma noção, se você se abraçar e imaginar que, obrigado, e imaginar com um abraço com amor em você, mesmo nessa fase agora que nós não podemos abraçar, depois de 60 segundos, 90 segundos, está produzindo endorfina. Sem abraçar o outro pessoa, você pode se abraçar, você pode ser grato à natureza, grato a Deus, grato à tua família, grato aos teus pais, porque nós só estamos aqui porque alguém nos gerou. Então, ter essas condições de ter emoções proativas. Você tendo emoções proativas, sua vida funciona, inclusive Claro. bioquimicamente, Que é a ideia. emocionalmente, em alta performance. Agora, quando tem as emoções reativas, o que vai dar? Dor de cabeça, dor no corpo, falta de ar, gripe, resfriado e todas as doenças e todas as condições onde as pessoas somatizam. Porque para entender bem mesmo, para resumir, emoção é toxina pura, né? Hormônio, teoricamente, são toxinas que podem te trazer vida, mas também podem te causar alguns malefícios. Então, Com certeza. a ideia, pô, muito legal, porque então até falamos nisso no Yoga Live que na ciência tem catalogado, se não me engano, 24 sentidos. 24 sentidos já foram catalogados pela ciência. E eles não falaram lá de ciúmes, porque quando tu tem ciúmes, tu tem um sentido. Ou tu pega, agora então vou embora, vou sair da festa e vou embora para casa, ou vou sair de casa e vou fazer qualquer coisa. E a raiva, os ciúmes, o amor e todo fator emocional, ele é um sentido. Ele te dá um sentido de vida que é fermentado, que tem a combustão dessa reação química. Então você tem uma percepção, porque quando o senhor falou abraçar, é uma percepção tátil, né? São sensores, sistema nervoso interpretando o tato, o gesto condicionado, mas ao mesmo tempo não é necessário nem se abraçar. Se o senhor visualizar você se abraçando com a pessoa amada, gera-se o mesmo resultado, porque o cérebro é burro, né? É a mente gerenciando o cérebro, dizendo, cara, a mente mentindo para o cérebro que tu está abraçando a mulher amada, ele está acreditando e gerando o mesmo resultado químico
que vai gerar um sentido para a tua vida. Então, olha que louco, gente, o que a gente acabou de amalgamar aqui no produto respiração do yoga, e agora mais a ciência, a fisiologia, essa parte da ciência trazendo o funcionamento fisiológico, é que se você respirar com mais consciência, estimulando não só para sobreviver, treinar o seu sistema respiratório, para treinar e adestrar esse sistema parasimpático. Você vai comunicar melhor esse cérebro reptiliano, esse cão de guarda, diríamos assim, para que ele não gere tanta toxina e essas toxinas não lhe dão uma direção de vida desagradável, como ter um ciúmes, brigar e acabar um relacionamento. É isso aí mesmo, porque a partir do momento que você aprende a gerenciar o seu cérebro, as suas emoções, e a respiração é a maneira mais prática de você chegar a esse ponto. Isso. É lógico, você pode fazer atividade física, na atividade física você está gerando um aumento da frequência respiratória. Agora, quando você respira com consciência, usando toda a expansão da caixa torácica, a respiração diafragmática, você estimula, inclusive, os órgãos viscerais, e os órgãos viscerais são inervados pelo nervo vago. E o nervo vago é o maior nervo do corpo e ele que maior estimula a respiração, acalma a mente e você mantém um autocontrole. Então, em vez de você ser controlado, você está no controle. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito boa essa analogia. Fala, meu amor. Fizeram uma pergunta, a Rafinha está esperta nas perguntas aqui. Vamos ver o que essa galera... A gente não vai parar de falar, a gente tem assunto pra caramba aqui, né? Queria saber a relação da flexibilização da coluna com o sistema nervoso. Uau! Nossa, quem é que fez essa pergunta? Porque como, cara, no Yoga Live, deve ser nosso aluno, porque... A Dai. Porque no Yoga Live o GG fala muito, doutor, de flexibilizar a coluna. Porque o que o GG pirou assim? Nós erguemos a coluna, nos tornamos bípedes. Então, nós atrofiamos a coluna para uma posição mais erectus, né? Então, essa posição permitiu mais fluxo vital na coluna. E o GG sempre fala que a coluna do cara é a avenida principal. E não é um saco tu chegar com o teu carro naquela avenida principal e ficar 3 horas no congestionamento. A sua energia fisiológica também deve pensar a mesma coisa. Ela chegar ali e tá toda travada e tal. Então, no yoga, a gente mexe para um lado, mexe para o outro, mexe, traça, aciona, torce, tal, estica. Prepara essa avenida, abre ela, deixa ela uma avenida larga, para que esse fluxo vital flua mais. Nós chegamos à interpretação que, então, ao flexibilizarmos a coluna, correspondendo a esse produto de um dia tornarmos ereta, e depois até mesmo retroflexioná-lo, torcê-lo e fazer tudo aquilo, vai gerar uma reação de fluxo vital mais intensa para o cérebro e o cérebro poder, teoricamente, funcionar com mais potência. Poderíamos continuar nessa teoria? Doutor, por favor. Daiane, respondendo a sua pergunta, isso é uma pergunta muito interessante e tem um fundamento muito grande. Porque a grande maioria dos seres humanos, depois que eles passam a fase de adolescente para adulto, então começa não só da criança para adolescente, começa a enrijecer, começa a adquirir muitas crenças, e essas crenças limitantes, e principalmente postura. A partir do momento que a pessoa ela sai dessa postura que a grande maioria hoje, infelizmente, essa postura errônea, que eu posso dizer, de ficar assistindo televisão, lendo, mal posicionado, o que elas fazem? Elas deformam a coluna. E todas as pessoas que praticam yoga, vocês sabem disso, nós temos um canal central na medula, que é um canal que ela leva a energia Kundalini desde o primeiro chakra até o chakra coronário. A partir do momento
que a pessoa mantém uma rigidez da coluna, mantém uma escoliose, uma cifose, uma lordose, e com a própria tensão emocional, cada emoção, imediatamente nós temos uma reação corporal. A emoção, ela ancora no corpo. Por exemplo, o medo, a raiva, como nós falamos, a pessoa enrijece. E isso aí é um enrijecimento inconsciente, ela não está percebendo que ela está enrijecendo. E outra coisa, e cada dor que a pessoa tem, ela contrai uma parte do corpo. E qual a importância de fazer essa flexibilização? A importância é justamente de liberar essas tensões. E eu vou até mais, Daiane, uma informação assim, que infelizmente a maioria das pessoas não sabe, mas vocês vão ter oportunidade de saber. A partir do momento que você está numa posição de yoga e você faz uma meditação, você contrai a musculatura do ânus, da cintura pélvica, de toda aquela região pélvica, inclusive do abdômen inferior, do abdômen superior, e você está no estado meditativo ou numa respiração mais profunda, fechando os olhos, imagina que tem uma luz de energia, uma luz dourada, uma luz branca, vindo do primeiro chakra e subindo. Isso aí, ela faz como um banho de energia, um banho de iluminação em cada um dos 31 pares de nervos espinhais que nós temos. Os nervos espinhais, não só com a má postura, mas com o próprio envelhecimento, com os movimentos repetitivos, os esforços, eles vão deformando, eles vão ficando enrijecidos. A partir do momento que nós temos a capacidade de fazermos essas movimentação, esses relaxamentos, esses alongamentos, essas flexões, e associar a essa respiração, você, por exemplo, tem um nervo rígido, ele relaxa. Ele relaxando, ele tanto emite quanto recebe as informações de uma forma mais saudável, mais salutar. Um exemplo bem, uma analogia bem bobinha, mas só para eu entender. Imagina que o nervo é reto assim e ele deforma, ele fica curvo assim. A hora que você faz o alongamento, ele expande e ele permite passar mais informações, tanto de forma eferente, que vai estímulo do cérebro ou da medula para o músculo, ou de qual forma aferente. Ele recebe os estímulos que vai para a medula e vai para o cérebro. Então, como o GG falou, há uma avenida de trânsito livre. Não tem uma avenida que o prefeito proibiu estacionar os carros, os caminhões, as carretas nas marginais dos dois lados. Então, tirou as carretas, tirou os carros, tirou os ônibus, flui. Agora, você está tensionado, sem flexibilidade, o trânsito não flui. Isso é fisiológico, isso é real. Fisiológico, Fisiológico mesmo, como o doutor falou. Existe aquela frase lá no Yoga Live que diz assim, né? Como é que é? Flexibilidade é um sinal de vitalidade corporal. Flexibilidade é um sinal de vitalidade corporal. Olha aí os esfíncteres. Os esfíncteres. Quem é que tá falando dos esfíncteres? A Carlinha. Sabe, doutor, que você falou de Kundalini. A Kundalini, eu estava dando uma explicação esses dias, vamos compartilhar com o doutor, para que a gente possa chegar numa explicação aí de encontro. A ciência não explicou Kundalini ainda, né? Tem alguns médicos e neurocientistas, inclusive, eles estão estudando muito isso, e principalmente que trabalham com medicina energética, eles já têm esse conhecimento e já têm essa percepção que os aparelhos atuais, eles não conseguem medir a energia Kundalini, os aparelhos atuais. Mas as mentes mais avançadas, como as mentes dessas pessoas anciãs de 5.000 anos atrás, elas já tinham esse conhecimento do funcionamento da Kundalini. Então, é possível, através agora do surgimento de novas técnicas, já está havendo já alguns estudos mostrando que
é possível ter, inclusive quando a pessoa ela expande a Kundalini, como eu falei, ela faz essa imaginação de luz, de energia, inclusive ela tem condição, já tem alguns estudos mostrando que ela faz uma vibração, não só na região da pineal, mas em todo o cérebro, como se ela começasse a subir uma luz e lá no cérebro, que é tudo escuro, ela iluminasse o cérebro. É mais ou menos essa percepção. Sim, sim. Isso, até nos livros assim de filosofia, que é do yoga, fala muito sobre o produto, a gente trabalha muito sobre o produto Kundalini também, mas há necessidade de explicar para o aluno o que seria isso, porque ele lê num livro e não sabe o que é, ele fala que é uma luz, e aí o aluno fica carente na informação, porque as próprias máquinas dos nossos cientistas não conseguiram ainda desafiar essa energia. Queria compartilhar a nossa informação com você para ver se chegamos numa coisa mais tangível. Percebemos que a maior reação energética no corpo, ou uma das maiores, é a reprodução, porque ela dá sentido à vida. Então a reprodução é um dos maiores, ou se não o maior comportamento do espécime que vos fala. Então, esse fato de reprodução dá vamos chamar de tesão. Essa coisa que a gente sente, essa tesão que a gente sente, essa reação que é comandada, diríamos, vamos colocar que a gente é comandado, e ainda somos muito comandados na nossa interpretação, doutor, porque a sexualidade, somos muito pobres em assunto, somos muito pobres em prática, somos muito pobres até nesse produto evolutivo sexual, não só para reprodução, para o prazer, mas como evolução também, como informação evolucionista. Então, pegar esse tesão, nós como começamos a definir que, porque nos livros diz assim, Kundalini é uma energia de natureza iniciática e manifestação sexual. Então, a mesma energia que rege a Kundalini, na nossa interpretação, ficou a mesma energia que rege a reprodução, que é o comportamento mais poderoso, ou um dos mais, antes da sobrevivência, que está ligado na sobrevivência, esse produto do espécime. Então, o produto tesão, a educação do produto reprodução, viria na habilidade de induzir a Kundalini, que vem lá de baixo, essa tesão que sobe e que mexe com a cabeça da pessoa, eclodindo em luminosidade e tudo mais. Seria correto conectar esses pontos? Na verdade, até a localização dos órgãos sexuais é onde começa o primeiro chakra, a Kundalini. E para vocês terem uma noção, esses conhecimentos mais anciões, mais antigos, normalmente, por que houve o celibato em grande parte dos religiosos? Justamente eles perceberam que se a pessoa não praticasse, inclusive, a relação sexual, não procriasse, elas acumulariam mais energia espiritual. Agora, a grande maioria das pessoas não precisa ser celibato, não precisa anular essa energia. Você pode ter a energia para reprodução, a energia para ter a própria relação sexual, o prazer, e a energia para ter a espiritualidade. Agora, tudo é importante, você saber como treinar, você realmente praticar essa respiração e praticar com consciência. E isso, inclusive, é possível você expandir, como nós estamos comentando, todo o nosso cérebro, e as pessoas muitas vezes elas imaginam que é luz. Na verdade, não é luz. Na verdade, são estímulos, porque o cérebro mesmo ele é escuro, ele não tem claridade. Então, o que fala luz é como se, por exemplo... eletricidade, né, doutor? É eletricidade. Uma analogia que está tendo um aumento de eletricidade, está tendo uma expansão da eletricidade. E as pessoas confundem como luz. Não estou vendo luz. Não, não é luz. É só uma maneira de explicar para a maioria das pessoas que essa luz, na verdade, é uma eletricidade. Lógico.
lógico. É bem bacana chegarmos agora mais nesse assunto eletricidade, porque, cara, eu, porra, passei muitos anos da vida ensinando luz e luz desse formato mais lúdico. Sabe o que eu acho, doutor? Que é o grande trabalho, eu acho, hoje do Yoga Live, que é o que nos fez nos encontrar, é trazer tirar o modo lúdico do yoga. Kundalini, porra, ensino a vida inteira o que é Kundalini e nunca consegui chegar num resultado, num produto, para chegar para a pessoa e dizer isso. Então, chegar e dizer para a pessoa, sabe o que é Kundalini, meu amor? É tesão. Domina a sua tesão. Tenta dominar, porque é um inferno dominar. Né? Então, domina isso, que você vai. É como dominar a respiração, que não é tão inferno, é mais fácil, mas aí mesmo assim faz uma retenção sem ar a longo prazo. Faz uma retenção com ar a longo prazo, para você sentir esse inferno emocional de sobrevivência, essa reação de. Né? Então, o produto tesão, nessa interpretação Kundalini, eu acho que ele faz muita conexão e traz um produto que não é lúdico. A pessoa não fica... Mas o que é isso? Assim, esse nome, onde está, onde mora? É tesão. Agora começa a treinar a sua tesão. Começa a tornar ela aquele cão lá, aquele cão de guarda, adestra a sua tesão. A Ju aqui, a Ju perguntou, a Ju ela é instrutora, o problema da retenção e não saber canalizar. Por quê? Porque nós, nesse produto Kundalini e na via tântrica, que o yoga de fundamentação mais antiga, de sistema social e comportamental matriarca, então, nesse produto, geramos retenções orgásticas. Não é celibatário, como parar e deixar canalizar. Eu preciso me reproduzir, eu preciso continuar o espécime, mas eu estou dominando esse negócio aqui para poder canalizar para essa reação neurológica que as pessoas falam de o mundo espiritual, que é essa parte que a gente ainda não sentiu, mas primeiro o estímulo neurológico. Então, primeiro estimular essa estrutura neurológica para que isso abra novas percepções da realidade que estamos inseridos, que hoje chamamos de parte espiritual e tal. Mas interessante, Ju, você citou assim, e se não conseguir canalizar, meu amor, hoje a gente faz tanta coisa na vida, eu sei de onde essa informação, mas vamos lapidar essa. É tanta coisa que a gente faz hoje na vida, Ju, que se tu fizer retenção orgástica e vai sobrar energia, tu vai saber canalizar para os produtos que a gente trabalha pra caramba, a gente estuda pra caramba. A gente não faz retenção orgástica e fica deitado no sofá o dia inteiro vendo Netflix. Senão a gente vai ficar se batendo em casa cheio de energia. Né? Essa tesão que é o famoso subir pelas paredes. Então, é isso, subir pelas paredes, essa concentração de energia sexual, de Kundalini, retraída, concentrada, tentando ali, né, dominar esse produto, porém, de forma... não consegui canalizar, sobe pelas paredes, briga com alguém, alguma coisa assim, transborda em alguma coisa. E também nos livros de filosofia fala que pode estar derrame energético, mas aí é um outro assunto de sutil, no mundo sutil. Né? Mas olha que interessante, doutor, essa interpretação. Eu acho que é a primeira vez que está sendo dada uma interpretação de Kundalini com tesão. Não sei se Freud já fez essa relação, se fez, eu perdi esse momento, mas eu acho que ele fez um trabalho muito parecido em dizer que esse produto que movimenta, esse produto que tanto é que a gente tem que usar, é a tesão. E a Kundalini, na minha opinião, é tesão. Agora, uma coisa importante, inclusive para a Ju que perguntou, na vida, a partir do momento que nós temos uma expansão da nossa consciência, que nós aprendemos, como Buda, a ter um equilíbrio, nós podemos praticamente usufruir de tudo que a vida nos proporciona, agora também é com equilíbrio. Não é só fazendo uma coisa ou você tendo um desgaste o tempo todo. A partir do momento que você, voltando um pouco para o tema, que você tem esse treinamento, você pratica yoga, você faz exercícios respiratórios, você faz exercícios para ter uma consciência plena, para meditar, você está apto a ter uma relação sexual com orgasmo
e com prazer, você está apto para ter uma expansão da consciência, você está apto para praticar um esporte, você está apto para trabalhar e você está apto para dormir. Então, o que eu vejo, a partir do momento que a pessoa ela se prontifica a se exercitar para melhorar, expandir, não só física, mental, emocional, espiritualmente, ela está pronta para o que a vida oferecer. Inclusive, algumas pessoas falam, você não está com medo desse corona? Fala, eu estou fazendo, eu estou tomando todos os cuidados e estou aumentando minha imunidade, estou fazendo atividade física, estou dormindo bem, estou meditando, estou controlando o estresse, estou pronto para o que a vida me oferecer. É muito legal essa frase que a vida tem a me oferecer. Eu acho que é um corpo maravilhoso, com funções maravilhosas, com habilidades maravilhosas e que a gente esqueceu de ler o manual de instruções. Muito louco isso, cara, porque realmente eu acho que essa via do autoconhecimento e também, claro, essa expansão tecnológica, que também é um outro sistema evolutivo, né? Que é muito legal também, mas essa leitura do manual de instruções, essa via de autoconhecimento, vai possibilitar a usar até mais essas tecnologias ou que a vida externa, extracorpo, tenha a nos proporcionar mesmo. Mas é interessante o quanto nós precisamos entrar nessa ideia, cara. Educação da parte sexual, da parte respiratória, que foi o tema da aula de hoje, assim, para a gente entender o quanto a gente... Cara, respirar não é só viver, doutor? Respirar não é só inspirar? Não, respirar é só usar o cérebro, usar isso, usar uma química assim, é controlar uma raiva, é aumentar a expectativa de vida. Cara, respirar é para tudo isso. Sim. Então... Pode falar, doutor. E falo muito mais. Os benefícios de uma respiração consciente são inúmeras. Nós sabemos que os yogis lá no Himalaia, no Nepal, no Tibete, eles abaixo de 40, 30 graus negativos, eles produzem, através do treino mental, eles produzem suor, estando só de short. E, por exemplo, a respiração, o conhecimento é tão importante. Por exemplo, se a pessoa está com fadiga, está com insuficiência adrenal, está com pouco cortisol, pouca energia, ela tem a capacidade de fazer uma respiração, hiperventilar, para obter energia. Se ela está estressada, se ela está com raiva, se ela está com emoção negativa, ela pode se acalmar através da respiração. Então, o que eu considero fantástico, que nós temos essa capacidade de ter esse autocontrole, conforme o momento que nós estamos vivenciando. Se nós estamos num momento de medo, de raiva, de estresse, nós acalmamos. Se nós estivermos num momento de pouca energia, nós ativamos energia. Então, essa é uma capacidade assim fantástica que nós temos. E barata, né, doutor? Zero. De graça. De graça. Pelo amor de Deus, gente. De graça, cara. Poxa. Doutor, nosso tempo está acabando. Nós vamos entrar ao vivo agora no time. Será um prazer. O senhor já é do time. Será um prazer ter ao vivo lá também praticando. Obrigado. E é um enorme prazer sempre. É uma orgia de conhecimento conversar com você. É muito esclarecedor. Saímos daqui com mais pé no chão sobre essa filosofia, com muito mais interpretando que estamos na direção certa mesmo, então com muito mais vontade, botando a cabeça para frente, para respirar melhor, para praticar tudo isso que a gente desenvolveu aqui de forma cada vez melhor. Queria agradecer a tua presença, sempre maravilhosa, sempre muito lúcida. Eu acho que você é uma ferramenta de lucidez incrível para o nosso time e também para fora do time, é claro. Eu já ia para o mundo e queria agradecer especial. E, por favor, doutor, vamos voltar mais vezes. Vamos voltar toda semana. Preciso expandir isso, cara. Eu agradeço mais essa oportunidade, pelo convite, pelo prazer de estar com vocês. E aquelas pessoas que eventualmente queiram ter mais informações, eu convido para entrar no meu site,
Cérebro em Alta Performance no Instagram, no YouTube. Eu tenho vários vídeos mostrando como funciona o cérebro, como prevenir depressão, ansiedade, estresse. Vocês estão convidados. Mais uma vez, obrigado e estaremos nas próximas vezes com vocês. Gente, um beijo, cérebro de alta performance. Acabou o nosso tempo.